Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje o convidado é o Agostinho Olivier do Inesctec. Boa tarde, Olivier. Olá, boa tarde, João. É sempre um prazer estar contigo. Bem, antes de mais, eu é que agradeço a disponibilidade para podermos falar um pouquinho. Fazendo aqui uma contextualização, portanto, tu pertences ao board do TIS.pt, pertences também ao board do Fórum Oceano, és também consultor executivo no Inesctec e responsável pelas áreas da inovação e de transferência de tecnologia. Bem, esta é aquela informação que é pública. O objetivo é percebermos aqui um pouquinho melhor aquilo que tem sido o teu trajeto profissional ao longo dos anos, que de alguma forma acaba por confluir nestas áreas da investigação e desenvolvimento, inovação, transferência de conhecimento, ou seja, o que é que te trouxe até aqui e qual é o teu percurso ao longo da tua carreira? E o porquê desta área? Quase por gosto pessoal. Só vamos começar aqui ligeiramente um bocado em termos de carreira. Eu trabalhei, minha carreira no início da minha carreira foi em França, na Alcatel. Uhum. Aliás, na corporate da Alcatel, porque de facto é quando eu estava em França a trabalhar, a Alcatel ainda era uma filial de uma empresa chamada Companhia Générale d'Électricité. Eu trabalhando na corporate. E, efetivamente, foi o sítio onde eu fiz também o meu doutoramento, nesta área das telecomunicações. Depois vim aqui para Portugal, trabalhei na Grunde, trabalhei na IFASEC. Na Grunde foi como responsável de equipe de investigação na área das comunicações por satélites. Na IFASEC fui diretor de investigação que nós chamamos na época Empresa Nacional de Tecnologia e depois diretor das operações. Passei depois para a direção do Business Development, responsável do desenvolvimento de mercados na África do Norte. Saí para voltar um bocadinho mais às origens, aquilo que eu gostava mais de trabalhar, e entrei aqui na IFASEC, trabalhei aqui no Inesctec em 2009 e desde então, de facto, estou muito mais dedicado à parte de transferência de tecnologia, tentar criar valor nas empresas, fazer que a ligação entre empresa, digamos, universidade e centro de competência seja muito mais forte, que haja, de facto, uma transferência de riqueza e de conhecimento para as entidades. Atualmente, estou muito mais dedicado a áreas novas, no qual o Inesctec tem uma base sólida de conhecimento, mas no qual não tem, em relação ao mercado, às empresas, uma imagem que mostra. Nós trabalhamos sobre as áreas mais tradicionais, já estão muito mais constituídas, que é o mar, a indústria, a saúde, o agroalimentar e a energia, e agora estou a olhar para outros setores de atividade, tentar construí-las, digamos, e trazer maior qualidade e maior inovação para este tipo de mercado. Um deles, no qual nós tivemos a oportunidade no passado de falar, foi o mercado da construção, que é um mercado que, de facto, tem uma necessidade de digitalização muito forte, mas também tem outros, não é? Um particular que também que nós trabalhamos atualmente é o mercado da internet, tem a ver muito com a interface home, digamos, B2B, o B2C, neste aspecto, e o mercado financeiro, que são, de facto, três setores principais no qual é muito importante a digitalização, mas ainda mais que a digitalização é a incorporação do que nós podemos chamar a inteligência artificial nos seus vários aspectos que estão a ser necessários para este setor. Certo. Bem, ou seja, vocês no fundo estão direcionados para essas várias indústrias, ou especializados nas várias indústrias que mencionaste, sabendo que estamos aqui a falar de que uma das principais vossas especializações, e até pela força do momento, está muito associada à digitalização das empresas, à questão da indústria 4.0, também presumo. Ou seja, tem muito a ver com aquilo que são setores, que são atividades de tecnológicas, não é? De IT, que depois são transversais ou seja, no fundo todas essas indústrias necessitam, e umas mais à frente, outras mais atrás, umas estarão mais avançadas ou mais atrasadas nesse processo, mas todas elas necessitam de dar esse salto. Vocês, no fundo, enquanto Inesctec,
ajudam as empresas a conseguir dar esse salto, não é? E já agora fazendo aqui uma outra questão também, isto para contextualizar, porque provavelmente nem todas as pessoas que nos estarão a ouvir conhecem profundamente o Inesctec, apesar de ser um dos institutos de engenharia de referência em Portugal, e não só, não é? Portanto, também numa lógica europeia. Queria que também conseguisse explicar aqui um pouquinho daquilo que da abrangência do Inesctec, não é? Porque vocês, no fundo, têm cerca de 700 investigadores, o que diz, tenho a ideia que cerca de metade doutorados, portanto, o que dá uma ligeira ideia da dimensão, de facto, daquilo que é o Inesctec. Portanto, consegue-nos contextualizar um pouquinho daquilo que é aquilo que são as vossas várias atividades, concretamente? Vamos ver. Eu vou acrescentar mais um dado. Nós somos também mais de 120 investigadores contratados. Tem aqui um staff permanente que nos permite ter sucesso no trabalho com as empresas, que permite efetivamente assegurar a calendarização, digamos, o resultado atempado e um resultado. Tem piores nos custos. Quer dizer, só que, de facto, é um elemento importante numa semi-profissionalização do Instituto em termos de apoio daquilo que pode ser, de facto, o incremento de valor para as empresas. Não fazemos concorrência às empresas, não, que efetivamente um aspecto que é importante aqui é, quando nós ajudamos a dar o salto, nós intervimos em aspectos que não estão no mercado ou que uma empresa pode dar como apoio. Exemplo, quando nos vem um pedido, o primeiro passo que nós fazemos, analisamos se de facto podemos fazer, analisamos também se a solução ou a solução que está a ser pedida não pode ser feita por uma empresa que está no mercado, e neste caso reenviamos para o mercado por um parceiro nosso para fazer, e depois disso, de facto, podemos de facto intervir. É nesta medida que nós ajudamos a fazer o salto. Nós não fazemos concorrências às consultoras, não fazemos concorrência a um conjunto de empresas que já estão no mercado e que fazem trabalho de engenharia de qualidade. Nós intervimos, de facto, naquilo que eles não têm capacidade para fazer. Sim. É este aspecto que é essencial. Os ramos de IT, de facto, são muito vastos. O que nós podemos, intervimos quase em todas as áreas da atividade ligada com a tecnologia de informação e de comunicação, e tem algumas que nós estamos um bocadinho mais forte, mais reforçadas, porque são aquelas que de facto nos permitem ter uma massa crítica importante para poder responder tanto ao nível a jusante como a montante. O nosso instituto ataca tudo que venha a jusante e tudo que venha a montante. A montante no aspecto é que nós temos que ter um pipeline de conhecimento para poder responder às necessidades há 2 ou 5 anos que as empresas vão ter. Nós olhamos muito e trabalhamos muito com as agendas, tanto ao nível das empresas como as agendas internacionais. Esta aqui define, eu diria, about 70% as nossas linhas de investigação. Tem linhas de investigação que são soltas, porque é preciso deixar sempre aberta a imaginação, mas a maior parte delas estão ligadas às agendas. Faz que nós sabemos e que nós podemos ter uma resposta a assuntos que vão aparecer daqui 4 ou 5 anos, como aqui que nós já temos em pipeline, a responder a assuntos que podem aparecer daqui 1 ou 2 anos, mas que ainda não estão no mercado. Insisto bem neste aspecto de mais-valia adicionada àquilo que as outras empresas de engenharia ou empresas de engenharia podem fornecer. Certo. Sim, isso eu percebo essa questão, até porque é um dos temas que se tem falado ultimamente, porque de facto existem algumas organizações de investigação que de alguma forma entram depois em concorrência com algumas empresas, sabendo que algumas dessas organizações são altamente financiadas por fundos públicos e depois de alguma forma desvirtuam aqui um pouquinho o mercado. Ou seja, no fundo, aquilo que me estás a dizer, e era uma das minhas curiosidades, era perceber isso, ou seja, vocês produzem ciência, no fundo,
uma boa parte, a maior parte, 70%, creio que foi o que disseste, a maior parte da ciência, entre aspas, que vocês criam, é a pedido, digamos assim, ou de acordo com as agendas, que imagino que por agendas estejas a referir àquilo que são as agendas europeias, por exemplo, portanto, que a própria Comissão Europeia define como as prioridades para os próximos anos, seja a pedido das próprias empresas, não é? Deixando depois os tais cerca de 30%, digamos, como, portanto, criação de ciência sem, portanto, como dizias, livre criatividade para os vossos investigadores, ou seja, sem que haja ainda propriamente um pedido para essas áreas, o que é importante, lá está, para antecipar ao futuro, como tu dizias. Ou seja, mas isso também dá a ideia de que, de facto, a ciência que vocês produzem tem maioritariamente como objetivo portanto, transferi-la para as empresas, não é? Portanto, que seja aplicada depois na realidade. E é aí que entra também, naturalmente, a transferência de conhecimento. Sabendo que, e dizias há pouco, entraste no INESC em 2009, portanto, que foi precisamente na altura da última crise, o início, mais ou menos, da crise aqui em Portugal, portanto, até foi um pouquinho mais tarde, mas numa altura conturbada, digamos assim. Qual é a evolução que tens sentido? E porque eu acho, pessoalmente, quer dizer, eu acho, e para além não sou só eu que acho, existem dados que mostram que, de facto, nos últimos 10 anos tem havido uma evolução grande naquilo que é a cooperação entre os organismos, os institutos dentro do sistema científico-tecnológico e as empresas, que tem havido a produção de maior conhecimento, não é? Seja de investigação e desenvolvimento, inovação. De que forma é que, olhando para este trajeto, este do INESTEC, o que é que tu achas que mudou neste mercado de inovação, no fundo, entre aquilo que é um dos principais organismos nacionais de produção de conhecimento e aquilo que é o nosso tecido empresarial, não é? Sabendo que pelo meio houve aqui uma transformação, uma reestruturação grande, sobretudo naqueles anos 2011, 2012, 13, 14, talvez, onde muitas empresas morreram, e é mesmo assim. Outras nasceram, outras reinventaram-se. Se calhar aqui aplica-se um pouquinho a lei de Darwin, não é? Portanto, as que tinham que morrer, morreram, as que já eram fortes conseguiram-se manter e outras adaptaram-se para conseguir sobreviver. Acredito eu que muito graças à inovação, portanto, as empresas perceberam que essa era a única hipótese. Obviamente que depois as maiores de uma forma, as mais pequenas, as PMEs, que são as que compõem maioritariamente o nosso tecido empresarial, de outra forma, mas no fundo o que importa é que haja este reconhecimento das empresas e que façam este investimento. Qual é que é a tua percepção destes últimos 10, 12 anos nesse ano? João, a sensação que eu tenho, de facto, aquilo que eu vi em números, a crise para nós, em termos de contratação direta, digamos, aquilo que tu tens que dar mesmo um resultado que tem que ir para o mercado a ser utilizado dentro de uma empresa, não houve um abrandamento. Não, também houve um ligeiro abrandamento deste tipo de contratos, não, que é aquilo que a empresa sabe o que quer e quer mesmo aquilo e é preciso. Não, de facto, estes valores do contrato até abrandaram mesmo muito pouco. Não, houve aqui uma manutenção durante estes anos de crise. O que foi interessante a ver, depois deste período que nós estamos agora, de facto, a nos olhar, já conseguimos perfeitamente, já tínhamos uma ideia muito clara de quais são as empresas que vão sobreviver, aqueles que vão, digamos, melhorar a sua vida, que já têm um futuro. Tem-se empresa que, infelizmente, depende, vamos fazer o perfil, digamos, acho que é mais interessante. Sim. Empresas que têm mercado lá fora, clientes estrangeiros no mercados ativos, estes não têm problemas. De facto, estão sempre à procura de alguma coisa, querem sempre melhorar as suas coisas, porque a concorrência deles é externa, é forte, tem uma pressão forte e precisa daquilo como pão para a boca. Obviamente, este tipo de empresa, temos aqui um conjunto de parceiros ou de clientes
tens, utilizar este termo, que são muito ativos e efetivamente têm as ideias e trabalham. Olhando para algum setor específico, por exemplo, do que é ligado para a fintech, o mercado que nós chamamos da internet, que estas ligações na internet, de facto é muito ativo. Quando a empresa tem mercado exterior, clientes externos, vão para lá, vão utilizar efetivamente um assunto que é importante também nesta fase de inovação, é o apoio, digamos, muito bem de apoio. E estas empresas têm uma particularidade, 90% não utilizam os apoios. Certo. A maior parte deles é financiamento direto ou o CIFID. Efetivamente, o CIFID é uma grande ferramenta e estão muito é habitual a utilizar. Okay. Bom, aqui é dinheiro direto do que eles ganham e o CIFID. Depois tens outra categoria, a de entidades que estão em mercado que depende do setor de atividades mais tradicionais. Isso em particular, se você depende essencialmente do mercado português, então aqui já começamos a entrar dentro de um certo nível de desgraça. Por isso a empresa já, a probabilidade de sobrevivência para o futuro já é mais limitada, porque tem que expandir. E esta, por exemplo, aqueles que estão muito ligados com a produção, com a indústria pesada, a indústria transformadora, já é muito mais difícil para eles poderem produzir, porque de facto o mercado já está muito mais limitado. E esta depende muito mais dos subsídios que pode vir, e com tudo os seus inconvenientes. Okay? Só aqui nós conseguimos ver, efetivamente, o desfaseamento entre o tipo de empresas, que uma já consegue ter uma ideia há um ano, outras que não conseguem implementar há um ano porque precisa, de facto, de apoio exterior para poder ajudar, e isto consigo. Depois tem uma terceira parte, que são as grandes entidades. Ou elas vão ao mercado comprar startups, ou então, quando têm a capacidade de endogeneizar o conhecimento, então prefiro de facto fazer isso. Okay? E estas entidades são para nós também entidades muitíssimo interessantes, que permitem fazer uma evolução muito rápida, sobre 2 anos, projeto de 2 anos ou 3 anos, sobre temas que são muito mais interessantes a trabalhar, diria. Uns, olha, com o TRL já relativamente elevado na cadeia de conhecimento que nós podemos sair, quer dizer, olhamos para o nosso portfólio e dizemos, temos aqui uma solução que é no TRL 5, digamos, já foi experimentado no laboratório, efetivamente num ano ou menos consegue-se passar para o mercado, em função das necessidades. Há grandes empresas, olha, tem o TRL 3, que é muito mais abaixo, muito mais primário em termos de resultado, o risco é mais elevado, já são muito mais interessados a fazer projeto de 2 anos ou 3 anos, porque de facto permite dar um salto tecnológico maior e ter um resultado competitivo muito mais agressivo, eu diria, em relação à concorrência. Certo. Ou seja, vocês, e acaba por ser natural, mas vocês trabalham sobretudo mais com as grandes empresas, não é? De uma forma mais recorrente, ou melhor, são as empresas que têm mais, de forma natural, mais capacidade, se calhar, não é? Dentro daquilo que são os seus orçamentos, de manter um investimento contínuo naquilo que é investigação e desenvolvimento, inovação e tudo mais, não é? João, a nossa carteira, digamos, de entidades que trabalham com nós, vamos fazer pedidos, é essencialmente PMEs, por mais estranho que pode parecer, obviamente. As PMEs, aquelas mais agressivas para o mercado, são essencialmente as nossas parceiras para soluções que eles querem implementar. As grandes aparecem com grandes necessidades, mas não é assim tão fluente como, por exemplo, os pedidos que podem aparecer de empresas mais pequenas. Ok, mas quando falamos em PMEs, para perceber isto, para caracterizar aqui e para percebermos um pouquinho em maior detalhe, estamos a falar em PMEs, sobretudo da indústria transformadora? Esta aparece, mas não, essencialmente o que estão a aparecer são as outras que não trabalham no setor transformador. As tecnológicas? As empresas com maior grau, com maior maturidade. A minha questão, a minha principal curiosidade é perceber, e as do setor da indústria transformadora, porque no fundo são a maioria daquilo que é o tecido económico empresarial em Portugal, não é? Portanto, são PMEs,
de tecido, portanto, dentro daquilo que é a indústria transformadora. Isto, obviamente, estamos aqui a segmentar. Obviamente que nem todas as empresas têm a capacidade, e quer dizer, isto acredito que aconteça em qualquer parte do mundo, de inovar, ou que têm esse objetivo, portanto, só uma pequena parte o tem, mas vocês também trabalham, também ajudam empresas dessas características, é porque essas normalmente, não é? São as empresas que muitas vezes porque eu acho que devemos separar aqui dois tipos de empresas. Este tipo de empresas, as PMEs, indústria transformadora, a maior parte delas com alguns anos, décadas, algumas das quais já centenárias, são empresas que cedo, as que cá estão hoje, não é? Porque, entretanto, pelo caminho foram morrendo muitas, e era isso que eu me referia há pouco na tal crise de há 10 anos atrás. Muitas delas já ficaram pelo caminho aí e noutros tempos. Portanto, as que cá estão hoje ainda já têm um poder de resiliência maior, ou seja, muitas delas já são exportadoras, não é? Maioritariamente exportadoras. Portanto, isso, e era aquilo que dizias há pouco, ou seja, o facto de serem exportadoras fez com que as obrigasse a olhar para a inovação de uma outra forma, não é? Porque quando estamos a concorrer no mercado global, para nos conseguirmos diferenciar, já temos que levar para o mercado algo com um valor acrescentado diferente, não é? Portanto, esse são são um dos perfis das empresas que falavas há pouco. Depois o outro perfil mais tecnológico, se calhar mais startups, são empresas que já nasceram a pensar, não é? Em serem empresas tecnologicamente inovadoras, quer dizer, já faz parte daquilo que é o core dessas empresas. E daquilo que percebi, portanto, estas são empresas com as quais estão maioritariamente a trabalhar nesta altura. Em qualquer uma deste segmento de empresas, vocês habitualmente, qual é que é o vosso interlocutor? Ou seja, do outro lado, quem é que está do outro lado? Está o CEO, está o gestor de inovação? Dá-me a ideia que é uma função que não existe ainda, ou começa a existir agora, e que não existia, e não existe de uma forma recorrente nas empresas. E sejam elas, à exceção das grandes empresas, obviamente, e mesmo nas grandes empresas, só algumas começam a surgir com essa posição agora. Ou seja, tu sentes que existe do outro lado estruturação nas empresas quando vão falar com vocês, ou seja, as empresas sabem o que querem, com quem querem falar, o que querem fazer, o que esperar do vosso lado, ou sentes que ainda estamos numa fase em que obviamente é preciso cada um existe a necessidade de alinhar expectativas entre aquilo que é uma entidade como a vossa do sistema científico ou tecnológico e aquilo que é uma entidade empresarial, e digo isto com algum conhecimento, não é? Onde muitas vezes percebo que as expectativas são diferentes, e quando digo expectativas digo relativamente a timings, relativamente propriedade intelectual, por exemplo, ou seja, dá-me a sensação ainda que existe algum desfazamento. Como é que tu vês isto? Já existe esta estrutura, esta estruturação? Tens sentido alguma evolução nesse sentido também? Em termos de evolução, há uma certa evolução no bom sentido, mas continua a haver problemas básicos. Vamos começar com o início. Atualmente nós temos falado muito, primeiro contacto essencialmente com um administrador executivo. Tu és o CEO ou é um administrador executivo para esta área. Porquê? Porque nós intervimos em áreas estratégicas. Nós normalmente não é um trabalho a 6 meses ou a 3 meses. Então tem uma perspectiva mais longa, com um ganho significativo, okay? Um risco mais elevado. Falamos sempre primeiro com o administrador. Em princípio, esses são os melhores caminhos, porque tem uma visão mais global daquilo que eles vão querer há 3 ou 5 anos. E falamos aqui numa base, abrir a mente sobre aquilo que vai ser o futuro em várias áreas. Também abrir a mente, efetivamente, sobre modelos de negócio. Efetivamente, aqui um assunto que muitas vezes falta nas conversas com a empresa é o modelo de negócio. Não é eu vou fazer isso porque eu gosto, mas eu vou fazer isso qual é o meu futuro modelo de negócio que vai monetizar o trabalho que eu estou a fazer.
E este é um elemento essencial. Depois destas primeiras reuniões, o que acontece pode ser dirigido para uma pessoa mais dedicada na cadeia hierárquica, em função de um trabalho mais específico. Mas começa sempre aqui está. O que tu tens atualmente já começou a aparecer já há algum tempo, é diretor de inovação. É isso, tens vários graus de diretores de inovação que depende do facto da sua ligação com o Conselho de Administração. Ou o responsável da administração tem é diretamente administrador, o que acontece agora, que nós vimos isto, é um efeito que é muitíssimo interessante desde o ano passado. Nós temos entrado em contato com administradores executivos que são responsáveis pela inovação, diretamente, não, que não tem isto subdelegado. Não. Ou seja, tem no fundo, é o pelouro da inovação, já está centralizado numa das pessoas da administração. Exatamente, não, que pega aqui com o pelouro, não, que tem uma visão mais estratégica, tem capacidade de tomar decisões, porque isso é importante. Porque, de facto, onde isto é, digamos, delegado, não é, em subdelegação para um diretor, muitas vezes aquele diretor ou não tem a visão global do Conselho de Administração daquilo que vai ser o futuro muito facto, e não tem, digamos, a liberdade para tomar iniciativas. E falta orçamento. Mas, efetivamente, isto é o grande impeditivo, está-se a alterar, do facto desta parte que nós chamamos, efetivamente, a direção de inovação em muitas empresas, que não está, criou-se o nome, mas não se deu os meios. E tu tens pessoas muito boas, mas que estão limitadas, porque, de facto, isto é importante. Não têm os meios, não têm o conhecimento daquilo que é necessário, ou muito limitado, e não têm os meios para poder trabalhar em relação a isso. Porque aqui é um problema. Note-se, efetivamente, isto na estruturação das organizações, e isto já é muito bom, em termos de evolução é excelente, mas, de facto, enquanto este passo não está feito, e nós intervimos diretamente, repito, em termos de estratégia, que é tão importante, então é essencial, é a base. Depois tu tens eu tenho uma grande ideia, tenho um modelo de negócio, isto não encontro aqui para implementar isso, não está no mercado, eu tenho que encontrar alguém para o fazer. E isto é que começa a haver, efetivamente, uma grande dificuldade nas empresas, ao menos cá em Portugal, que a tradição eu vou falar com o meu amigo que está a trabalhar na Universidade XPTO, mas não é assim. O que nós fazemos é um trabalho profissional, tem que ser encarado como uma contratação de um serviço externo. Tem mais de risco, menos risco, mas tem que ser encarado assim. Não? Quando tu fazes a escolha de uma entidade como a nossa ou como outra, tu tens de fazer a escolha de um fornecedor. E este passo de dizer que é um fornecedor de conhecimento, que é muito difícil as empresas entender que é isso. Não tem um processo para selecionar um fornecedor. Certo. Eu às vezes Na base, eu sou um fornecedor de alguma coisa. Então, tem que haver uma maneira de conhecer e de saber escolher. Certo. Uma coisa, entre aspas, que é crítica para aquilo que é a estratégia da empresa, não é? A 3, 5 anos, como dizias há pouco. E eu às vezes sinto que algumas empresas ou alguns empresários até têm vontade de fazer algo novo, algo diferente, de evoluir de alguma forma o seu produto, o seu processo, o seu serviço, o que seja, mas muitas vezes não sabem a quem recorrer. Porquê é que tu achas que isto ainda acontece? Ou seja, há aqui algum desfazamento, já foi maior, sinto que já foi maior, e por isso há pouco perguntava isso, como é que vias esta evolução nos últimos 10 anos? Porque, de facto, há 10 anos era bastante mais frequente do que é hoje, mas ainda hoje se vê muito isso, ou seja, existe, apesar de sermos um país pequeno, ou seja, a própria comunidade científica, e quando digo científica, envolve aqui universidades, envolve aqui institutos de investigação, centros tecnológicos, associações empresariais, empresas, portanto, é relativamente pequeno, mas mesmo assim, muitas vezes sinto que falta aqui algo para haver um match entre uma parte e a outra. Achas que são as empresas que estão longe da academia, ou é a academia, e quando digo academia, quer dizer, o INESC não é propriamente a academia, portanto estou-me a referir à academia enquanto instituto de engenharia, com atividades de ideia, inovação, etc. O que é que está aqui a faltar para que isto não aconteça? Portanto, para que
muitas vezes as empresas não saibam a quem recorrer e não conheçam as principais entidades relevantes na sua área, que saibam quem as possa ajudar. E é isso, como tu dizes, às vezes é mais depressa com o amigo que se vão referenciar do que propriamente já conhecer quem são as entidades, porque não existem assim tantas quanto isso, não é? Em função das áreas. A questão é um bocado essa, porque é que existe este desfazamento? Eu acho que efetivamente tem o receio daquilo. Eu acho que começa sempre nesta imagem de considerar isso como um fornecedor natural. No momento que tu tens a empresa que considera isso que é um fornecedor, já é muito mais fácil para fazer uma pesquisa. Este que estás em falta é um fornecedor, então vou ver o que é que tem no mercado, vou procurar. Ou seja, lá está, então o problema é as empresas não terem a área de inovação devidamente incorporada, ou seja, quase como o marketing, não é? Há 10 anos atrás, eu falava nisso num dos últimos episódios, porque na altura o meu convidado era dessa área, é quase como o marketing. Há 10 anos atrás falasses de marketing a uma PME, não uma grande empresa, mas uma PME, quer dizer, a maior parte das empresas desprezava, entre aspas, completamente a questão do marketing. Hoje é o oposto. Portanto, já toda a gente valoriza a área do marketing, ou a maior parte das empresas. Aqui na questão da inovação, se calhar estamos na mesma situação, não é? Ou seja, se isso acontece, não é? Se as empresas não têm mapeado, se não têm mapeados aquilo que são os seus fornecedores da área da inovação, é porque não têm essa área devidamente estruturada internamente para já, não é? para já saberem, da mesma forma que noutras áreas, na área depende depois das áreas, não é? Das áreas de negócio, mas da mesma forma que têm mapeados os fornecedores de matérias-primas ou de mercadorias ou de transportes ou do tipo de serviços, do que quer que seja, se não têm mapeados os fornecedores de inovação é porque não têm a área devidamente estruturada internamente, não é? Ou seja, falta a tal figura de gestor de inovação, seja ele administrador ou não, mas falta a tal figura, o tal pelouro nas empresas. Se calhar esse é o caminho que estamos neste momento e que se calhar daqui a 5 anos vai estar bastante mais evoluído e facilitará o trabalho do vosso lado também, não é? No fundo. Sim, também não sei. Isto, em algumas empresas já tem isto um bocadinho mais estruturado, já tem muito integrado o conceito de externalização de conhecimento, de tarefas, não? Que aqui já começa a aparecer, mas é difícil. Depois tem outro ponto de informação, existem mais dois outros pontos de informação que são essenciais, que é os clusters, que mesmo as empresas, a maior parte das empresas nem sabe que existe um cluster, principalmente os clusters, que são ecossistemas para isso, e o segundo ponto, que é os consultores, as empresas de consultoria, que por sua atividade conhecem muito melhor o ecossistema que uma empresa, é derivada disso. Sabe que nós existimos, sabe, mas tem uma ideia daquilo que nós sabemos fazer, sabe o que sabe fazer aquela instituição, porque abordar-nos vários processos do dia a dia, tem uma ideia disso. Muitas vezes, quando me faz estas perguntas, é saber como é que eu posso saber. O envio é sempre para estes dois perímetros, é os clusters e os consultores. A maior parte das empresas, quando tens uma certa dimensão, tu estás sempre mais ou menos associado a uma empresa de consultadoria porque tu precisas disso, para a parte financeira, para a parte de correção de projetos. Os consultores conhecem muito bem as coisas. Não? O que eu aconselho muitas vezes às empresas é isso. Fala com os clusters, seja sócio dos clusters, e fala com os consultores que normalmente vocês trabalham, que têm estes conhecimentos muito mais alargados do mercado. E é esta falha de poder saber quem tem o quê é que está muitas vezes a bloquear as empresas. Certo. Este é um elemento importante. Depois tens aqui outro mito, um mito que existe. Quer dizer, um mito de conhecimento de quem é que tem é o mito de eu vou tentar fazer barato. Não existe. Não há nada de graça. Não, as coisas têm o seu custo, tal como o serviço, tal como o fornecedor. E para ter um bom resultado, tem que ter o investimento necessário. Eu não posso querer comprar um Rolls Royce se eu só tenho dinheiro para 2 cavalos. 2 cavalos é mais corridos, que agora são mais caros que os Rolls Royce. Exatamente. Digamos com outro tipo de veículo que está, com uma bicicleta elétrica. Quer dizer, vão fazer a mesma função. Vai circular, vai ter motor elétrico, mas não é a mesma coisa. Então, o que efetivamente é preciso saber, efetivamente é isso, e ter sempre o cuidado. Quer dizer, ou compro um ou compro o outro.
Se eu compro uma coisa com o nome do outro, alguma coisa não está bem. Não, o que afirmamente é, voltamos ao mesmo, é seleção do fornecedor, considerar aquilo que é um fornecedor e saber exatamente quais são, a definir os meus resultados, os meus KPIs, aquilo que eu vou querer ter. Não, o que eu digo é, se entro na cabeça das empresas que eu estou num processo de seleção de fornecedores, com uma compra como deve ser uma coisa qualquer, as coisas vão ser muito mais fluídas e vai ter muito mais resultado. Eu acho que isto é um dos pontos que bloqueia muito, é as empresas e as instituições. Estão a ter uma linguagem, o outro estão a ter outra linguagem, mas estão a trabalhar em processos diferentes. E as expectativas, de facto, são diferentes, porque não há um processo, não há uma clarificação, muitas vezes, daquilo que nos apercebemos. Por isso que eu digo muitas vezes, aqui, o que acontece, nós perdemos muito tempo aqui dentro, no início, para definir claramente, digo bem, claramente, quais são os objetivos e o que é que tem que ser entregue no devido tempo.